Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está aqui com mais uma videoaula e hoje a gente vai fazer uma videoaula de revisão para o conteúdo que vocês vão desenvolver um trabalho nessa semana que vem para mim, que é um trabalho de atividade parcial, tá bom? E aí essa semana a gente vai fazer só uma revisão dos conteúdos que vão ser cobrados nesse trabalho parcial. Não vão ser todos os capítulos que eu trabalhei com vocês, porque trabalho parcial a gente vai dividir um pouquinho isso, tá bom? O que é que acontece? Eu vou apresentar minha tela, a gente vai ver o livro, eu vou pedir para que vocês marquem algumas coisas, estudem algumas coisas, para na próxima semana, quando eu falar a temática do trabalho direitinho, vocês já estarem informados. Outra coisa, acessem a Iônica, pessoal. Quem não consegue acessar a Iônica, veja direitinho, no contato da coordenação, façam acesso à Iônica para vocês conseguirem fazer os trabalhos, não ficar nada acumulado, tá bom? Vou colocar para apresentar aqui, pessoal. E aí, hoje a gente vai fazer exatamente isso, tá? Que é conversar, entender um pouquinho como é que o assunto, né? Para a gente poder, próxima semana, desenvolver esse trabalho, tá bom? Humanismo e Renascimento. Esse capítulo 4 e o capítulo 5 são os dois capítulos que eu vou cobrar nesse trabalho avaliativo, tá bom? Então, vocês têm o capítulo 4 e o capítulo 5, ok? Para estudarem essa semana, para revisarem, tá bom? O capítulo 4, ele vai falar sobre o humanismo e o renascimento. Eu vou falar só sobre os pontos principais. A ideia é que aqui não seja um vídeo muito extenso, certo? É um vídeo de revisão, é revisional, só para a gente entender. O que foi o humanismo, né? O humanismo, ele vai ter referência, né? Principalmente vamos dizer, na contrapartida, né, de contra a igreja, tá bom? E focado nos estudos humanistas. Esses estudos humanistas, eles vão se voltar principalmente para o estudo da humanidades, tá? Marquei, estudo da humanidades. Onde a gente pode ver, como por exemplo, poesia, gramática, história, filosofia, matemática e ética, tá bom? Como estudo dessas humanidades. Eu falei para vocês que no período anterior, que era o período da Idade Média, o humanismo, as pessoas, na verdade, elas não vão ter acesso ao conhecimento em larga escala. E o humanismo ele vai trazer de volta essas ciências que foram tiradas, que foram escondidas pela igreja, e ele vai reviver todos esses conceitos de matemática, de ética, de filosofia, de história, enfim, certo? Então, todos esses conceitos eles vão voltar à tona, tá bom? Os humanistas eles vão criar novas propostas de estudo e de ensino, sendo responsáveis por um movimento de renovação de conhecimentos, pois defendiam um programa de estudo de humanidades, tá bom? Esse programa, os alunos teriam matérias como poesia, gramática, história, filosofia, matemática e ética, e além disso, eles, não é que eles eram, né, contra os preceitos cristãos, mas eles acreditavam que as pessoas tinham que ter acesso ao conhecimento, mesmo que elas fossem da religião cristã, tinham que ter acesso ao conhecimento. Que a igreja ela não podia proibir as pessoas de terem acesso a esse conhecimento. Ok? Diminuir aqui. A gente vai fazer uma revisão hoje bem rápida, tá? Os principais conceitos, vamos relembrar. O teocentrismo, que é Deus como centro de tudo, né? Deus como centro do universo, ou o geocentrismo, a Terra como centro do universo, tá? Essas duas teorias aí, tanto o teocentrismo como o geocentrismo, eles vão ser teorias complementares dentro da questão da igreja, tá? Então, essas duas teorias, elas vão se complementar, ok? O antropocentrismo é o quê? É o homem como centro de tudo, né? Então, o antropocentrismo é a ideia de que o ser humano é o centro do fenômeno do universo, tá? Que é a humanidade. Então, esse antropocentrismo, ele vai ser muito utilizado pelos humanistas. Porém, entretanto, todavia, o que vai colar mesmo é o heliocentrismo, que é o Sol como centro do universo, né? Que vai ser descoberto olha só, pelo astrônomo polonês Nicolau Copérnico, tá bom?
que para ele a Terra era como um planeta, realizava movimentos, tá? De rotação e isso girava em torno do Sol, ok? Vamos diminuir aqui. Nicolau Copérnico, tem o Galileu Galilei também, tá? Vamos lá. Essas atividades é para vocês terem feito. O Renascimento, principalmente, ele vai trazer os antigos valores medievais, certo? E aí, esses valores medievais vão ser focados principalmente na Antiguidade Clássica, Greco-Romana, marque aí, tá ok? E aí a gente já fez a análise desse nascimento da Vênus, tá bom? Do Sandro Botticelli. A gente falou um pouco sobre essa questão da imagem, desses deuses aqui, ó, dessa questão da profundidade da imagem que não existia nas obras anteriores ao Renascimento, tá bom? O Renascimento científico a gente conhece, vamos lá, o raciocínio, que é o processo em que você está pensando, vou plantar, vou fazer a experiência do feijão no algodão, né? Plantar o feijão no algodãozinho, aquela experiência do copo. E aí, primeira coisa, eu vou raciocinar. Preciso do algodão, preciso do copo, do feijão. Estou raciocinando o que eu vou precisar para poder fazer. O segundo, eu vou observar, ou seja, a professora vai explicar como é que vai fazer, eu vou olhar no YouTube, eu vou ver em um livro, então eu vou observar. E por último, eu vou experimentar, tá bom? Eu vou fazer, vou pegar o algodão, o feijão, botar água e esperar que o feijão brote. E aí nessa plantinha, certo? Então vai ter esses três conceitos. Marque aí o raciocínio, a observação e a experimentação. Ok? Vamos lá. O Renascimento na Itália. A gente vai relembrar das 4 tartarugas ninjas, né? Quais eram elas? Michelangelo, Donatello, Rafael e Leonardo. Então vocês vão lembrar das 4 tartarugas ninjas quando vocês lembrarem do Renascimento na Itália. Principalmente porque esses 4 artistas eram italianos, eram artistas e escultores, tá bom? Então vamos lá de novo, 4 tartarugas ninjas. Michelangelo, Donatello, Rafael e Leonardo, tá bom? Vou só aumentar aqui para a gente ver um pouquinho sobre as mecenas. As mecenas, pessoal, eram os benfeitores, as pessoas que davam dinheiro para esses artistas fazerem essas esculturas, essas pinturas, eram chamados de mecenas. E o mecenato era o patrocínio financeiro e o material fornecido por membros de famílias ricas italianas, tá? Para que aquele artista desenvolvesse as suas atividades culturais, artísticas e científicas, tá bom? Então, eles não patrocinavam só arte, coisas culturais também e coisas científicas, tá? A arquitetura e a escultura a gente já falou um pouco, né? Vocês sabem, eu já falei um pouco deles. Por quê? Porque o próprio Rafael, ele vai entrar também como escultor, tá bom? Vamos passar aqui. Na literatura, a gente vai ter a Divina Comédia, tá? Decameron, que vai ser do Giovanni Boccio, tá? E aí, a gente vai ter a Divina Comédia, que foi de Dante, tá bom? E é na pintura. Aí na pintura a gente tem todo mundo, né? Na pintura a gente tem essas obras aqui do Giotto, tá bom? Além do Giotto, a gente vai ter o Rafael, o Botticelli, né? O Tiziano, o Michelangelo, que a gente já falou, das 4 tartarugas, tá? Vamos lá. A técnica e a perspectiva da pintura, eu já conversei com vocês sobre essa questão da profundidade. Olha só aqui, ó, vou aumentar aqui até para vocês verem melhor. Aqui, eu vou mostrar para vocês. Olha só como é que ele construiu a profundidade. Esse aqui é um esboço do Leonardo da Vinci. Olha como ele construiu a profundidade dentro da imagem, tá bom? Olha só essa pintura aqui. Olha a profundidade, que parece que esse meio círculo aqui, ó, ele tá mais perto de você na imagem do que esse. Esse daqui tá mais afastado, tá? Esse daqui é do Rafael, tá bom? Ok?
ele é o coisa do Leonardo e esse é do Rafael. Pronto. E aí, o Renascimento na Alemanha, o Renascimento na França, que a gente viu, o próprio Romeu e Julieta, né? O Michel Montegagne, que a gente viu, tá bom? Aí a gente vai ver aqui o Renascimento em Portugal. A gente vai ver o próprio Luís Vaz de Camões com Lusíadas. Vou diminuir aqui. Pronto. Na Espanha, a gente vai ver o Dom Quixote da La Mancha. E na Inglaterra, a gente vai ver Romeu e Julieta, tá bom? E aí, em Flandres, a gente vai ver essa questão da pintura com o óleo, tá? Do Jan van Eyck, do Pierre Bruegel, né? Então, assim, a gente vai ver várias pinturas feitas com óleo, que era um tipo diferente de tinta, né? Uma tinta mais pastosa, que ajudava a fazer vários detalhes no desenho, enfim. Tá? E aí, dessa parte do Renascimento, tá tudo ok, tá bom? Nas reformas religiosas, eu quero só que vocês se atentem a essas duas primeiras páginas, tá? Por que essas duas primeiras páginas, professor, e o resto? Porque eu não vou trabalhar com vocês, por enquanto, reforma protestante, não no trabalho parcial. Então, a gente vai se atentar só a essas duas primeiras páginas do capítulo, tá? Que é a página 322 e a página 333, que vai continuar falando um pouquinho sobre essa questão do renascimento, do humanismo, tá bom? A gente vai se atentar principalmente à prensa móvel de Gutenberg, que vai ajudar a difundir, né? Difundir os ideais, difundir livros e levar mais conhecimento às pessoas, tá bom? Principalmente na Europa, a crença de Gutenberg ela vai se espalhar muito. E a gente, principalmente, a gente se atentar também às ideias humanistas contra a igreja, tá bom? De todas as coisas que a igreja acabava fazendo de errado, como a venda de indulgência, venda de relíquias, e que as pessoas começaram a entender aquilo ali como errado, tá? E se atentar também a esse luxo e ostentação do próprio clero, tá? De como o clero da igreja ele tinha essa mania de riqueza, tá bom? De luxo e de ostentação. Ok, sétimo ano? É isso que vocês têm que estudar para ajudar vocês a fazer o trabalho parcial, tá bom? Deixa eu mostrar só uma coisinha aqui. Peraí. Eu quero que vocês façam isso que eu estudei, que é na página 319, tá? Isso. 319. Façam isso que eu estudei, façam resumos. Na próxima aula eu vou falar para vocês. Por favor, fiquem atentos também na Iônica, porque eu vou colocar também como faz o trabalho por lá, para não ficar só aqui, tá bom? Para vocês receberem direitinho. E vai dar tudo certo. Eu espero que vocês se cuidem, estejam se cuidando, tá bom? Estejam bem. E é isso, eu tentei fazer o mais rápido possível para que não ficasse uma coisa longa e vocês entendessem. Façam esses resumos direitinho, vai dar tudo certo, tá? Obrigada e até a próxima. Beijo!